Boa noite, meu nome é Glauco, sou sócio fundador do escritório Oliveira e Oliveira Advogados Associados, o mais novo e inovador escritório de advocacia do Litoral Norte. E a nossa missão é trazer para você, empresário, as mais inovadoras soluções no mercado jurídico. Oi, aqui é o Glauco novamente. E a partir de hoje daremos início à série de vídeos a respeito de direito para franquias. Dando início a essa série, nesse primeiro vídeo nós vamos estabelecer a definição de franquia. Muito se fala sobre o que pode ser uma franqueadora, uma empresa franqueável, mas é importante que nós tenhamos em mente que a própria legislação já define o que é o sistema de franquias. E para isso eu vou ler o texto da lei para que fique muito mais clara a compreensão do que é franquia. É importante nós lembrarmos que a legislação que versa sobre direito para franquias, ela vai ser alterada agora em março. A lei anterior que regia o mercado de franquias é a Lei 8.955. Ela continua valendo e valerá até meados de março, por volta do dia 25. A nova lei, que é a Lei 13.966, foi publicada no dia 26 de dezembro de 2019 e tem o que nós chamamos no direito de vacatio legis de 90 dias. Vacatio legis é o tempo que há entre uma lei ser publicada no Diário Oficial e ela começar a valer efetivamente, ela ter efeitos. Esse prazo é para que a sociedade se adapte à nova legislação. Só para dar um exemplo, o Código de Processo Civil, que foi alterado recentemente em 2015, teve um vacatio legis de 1 ano. Como eu havia dito, vamos ver o que a lei diz sobre o que é uma franquia. A lei que ainda está em vigência, 8.955, estabelece que franquia é um sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. Bom, então, basicamente, o franqueador é aquele que fornece o know-how da operação do negócio, fornece o produto, fornece o conhecimento do serviço, fornece o sistema operacional, por exemplo, uma franquia que detém os direitos de marca de um determinado produto, como por exemplo chocolate, para não dizer Cacau Show. Então, quando você vai montar uma franquia da Cacau Show, você, além de ter que vender exclusivamente produtos da Cacau Show, você deverá também utilizar exclusivamente o sistema operacional da Cacau Show. Isso se deve por várias razões. A principal delas é mercadológica, porque normalmente as franqueadoras têm contratos com as produtoras, com as desenvolvedoras desses softwares de exclusividade, e aí conseguem esse software por um preço mais baixo mediante a projeção de faturamento. O outro motivo é ter controle, porque via de regra a franqueadora ganha dinheiro através de royalties, que é um percentual sobre o faturamento da franquia. E para ter fiscalização, esse sistema tem que ser integrado com a franqueadora. A franqueadora tem que ter acesso a isso. Logo, a franqueada deverá utilizar o software que a franqueadora determina. Como eu havia dito, haverá uma alteração legislativa. As franquias passarão a ser regidas pela Lei 13.966. A definição de franquia mudou pouco, mas mudou. E tem um ponto que, na minha opinião, é de extrema relevância, porque durante a pesquisa para a gente produzir esse vídeo, eu vi que há alguns processos tentando estabelecer uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. E aí, no final agora do artigo 2º, ele é muito claro. Vou ler agora o artigo em sua íntegra para a gente poder conversar melhor sobre isso. O artigo 2º, então, da Lei 13.966, ele versa da seguinte forma:
O sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza o uso de marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócios, ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Vamos analisar alguns pontos agora desse artigo 2º. Primeiro ponto importante é com relação a essa questão da relação de consumo. Por incrível que pareça, muito embora seja absolutamente negocial de investimento, há diversos processos na justiça tentando caracterizar uma relação entre franqueador e franqueado como uma relação de consumo. Isso não tem o mínimo cabimento, isso é uma tentativa de deturpar a lei, de tentar buscar alguma coisa junto ao Poder Judiciário que não deveria nem existir, tá? Por quê? É uma relação de negócios, é uma relação entre empresas, é uma relação que tem como fim o lucro, ela não tem como fim a utilidade em si própria. Uma empresa, ela pode ser consumidora? Pode, daquilo que ela compra basicamente para utilizar para si própria. Por exemplo, um supermercado que compra água sanitária e desinfetante para venda, ele não é consumidor, ele está sendo revendedor. Logo, não dá para estabelecer relação de consumo entre o supermercado e o fabricante. Agora, se aquele mesmo supermercado compra água sanitária e o desinfetante para limpeza própria, aí sim ele é um consumidor, que ele está comprando como destinatário final. Ele vai utilizar aquilo não para fins de revenda, não como insumo, mas como consumo. Essa é a principal distinção. Outro ponto importante aqui é a respeito da relação de vínculo de trabalho, do vínculo empregatício. Embora o artigo anterior, o artigo da lei anterior, fosse claro o suficiente, ainda assim existem diversas ações judiciais tentando estabelecer esse vínculo empregatício e, pasmem, algumas delas foram bem-sucedidas. Então, o que a nova lei estabelece? Que não há vínculo empregatício nem entre franqueador e franqueado, nem entre os empregados do franqueado e o franqueador, não existe relação nenhuma de solidariedade ou de subsidiariedade numa relação, diferente da terceirização, que será tema de outros vídeos, e, além disso, não há vínculo também durante o período de treinamento. Esse período de treinamento, muitas franquias possuem antes do interessado implantar efetivamente a franquia, ele passa por um treinamento. Esse treinamento vai variar, o prazo dele, o tempo dele, a intensidade dele, vai variar de franquia para franquia. Uma franquia grande, uma franquia complexa como o McDonald's, por exemplo, vai ter um prazo de treinamento muito maior do que uma franquia mais simples, uma micro franquia, como uma Dryjet e por aí vai. Bom, basicamente essas são as alterações que tiveram e essa é a definição de franquia. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre diversos outros assuntos da lei, em especial sobre a circular de oferta de franquia. E lembre-se, na dúvida, quer abrir uma franquia como franqueado ou quer tornar a sua empresa uma franqueadora, consulte um advogado.